Marilyn Kingsley estava sentada em seu luxuoso ático no centro de Manhattan. Olhando pela janela panorâmica, observando as luzes da cidade refletirem na noite escura. A tensão em seu rosto era palpável, como se ela pudesse sentir o peso dos eventos que se acumulavam ao seu redor. Ajustou o colar de pérolas que adornava seu pescoço, como se esse gesto pudesse acalmar a crescente inquietação que a consumia. O relógio na parede marcava quase 11 da noite. Trenton, seu marido, estava atrasado novamente, algo que ultimamente havia se tornado um hábito, algo que a inquietava mais do que queria admitir. No passado, Trenton sempre fora pontual, especialmente para o jantar, mas nos últimos meses, a frequência com que chegava tarde havia aumentado. Seu trabalho, suas reuniões, seus novos projetos pareciam ser sempre uma desculpa válida para estender o tempo fora de casa. Mas hoje era diferente. Havia algo no ar, algo que Marilyn não conseguia identificar com precisão, mas que a preenchia com uma sensação desconfortável e estranha. Ela suspirou e, com um movimento lento e calculado, pegou um copo de vinho tinto. O cristal ressoou suavemente em sua mão enquanto ela levava o vinho aos lábios. O líquido vermelho como sangue descendo pela sua garganta. O calor do vinho não conseguiu dissipar o frio que ela sentia por dentro. Aquele frio que congelava sua alma quando pensava na crescente distância entre ela e seu marido. O telefone vibrou na mesa ao lado dela, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Ashley, sua filha, que estava na universidade. Ela pedia conselhos para um trabalho acadêmico. Marilyn sorriu, um gesto forçado, como se estivesse tentando recuperar algo de normalidade no meio da tempestade emocional que estava prestes a explodir. Embora Ashley sempre tivesse sido muito apegada ao pai, quando se tratava de estudar, ela sempre recorria a Marilyn, que com sua mente afiada e experiência, fornecia conselhos sólidos. Enquanto digitava uma resposta, sua mente não conseguia deixar de pensar em Trenton. O que estava acontecendo com ele? Por que seu comportamento havia mudado tanto ultimamente? Sua intuição lhe dizia que algo estava errado. Ela começara a notar pequenos sinais. A forma como Trenton já não a olhava como antes. Como seus olhos brilhavam menos quando a viam. Como ele já não se detinha para admirar os momentos simples juntos. Como faziam antes. O pior de tudo era que Trenton já não lhe contava tudo o que acontecia em sua vida. Como costumava fazer, ele havia deixado de ser o homem que ela conheceu. O homem em quem confiava de olhos fechados. O som da porta se abrindo a tirou de seus pensamentos. Trenton entrou na sala, afrouxando a gravata enquanto caminhava em direção a ela. Ele estava com um ar distraído. Como se estivesse completamente desconectado da realidade ao seu redor. Desculpe, querida. A reunião se alongou, disse com uma voz apagada, sem demonstrar o entusiasmo que normalmente teria ao chegar em casa. Ele deu um beijo na sua bochecha. Mas Marilyn notou o perfume desconhecido que ele usava. Algo que ela não conseguia identificar. Não era o aroma que ele costumava usar. Um arrepio percorreu sua espinha. Mas decidiu não dizer nada. Embora soubesse que algo estava muito errado. Eu achava que todas as reuniões importantes eram pela manhã, comentou Marilyn, tentando esconder o desconforto que sentia em seu tom de voz. Surgiram questões urgentes com um novo projeto. Você sabe como é, respondeu ele, pegando seu telefone e começando a digitar algo rapidamente. Marilyn observou Trenton se concentrar em seu telefone. Alheio à sua presença. Achava estranho ele responder mensagens de trabalho em casa. Era uma regra tácita que sempre tiveram. O tempo em família deveria ser isso. Tempo em família. O telefone deveria ficar de fora da equação. Mas agora, com ele tão absorto na tela do dispositivo, algo dentro dela dizia que algo estava errado. Algo na atitude de Trenton parecia suspeito. Mas ela não conseguia colocar em palavras exatamente o que era. Enquanto Trenton se afastava para se acomodar mais confortavelmente na sala de estar. Marilyn não podia evitar passar em sua mente tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Ela notara as mudanças no comportamento dele. O crescente distanciamento, as horas extras de trabalho, as ligações frequentes em horários incomuns, os jantares cada vez mais solitários. Havia algo mais, algo que não podia ignorar. Decidiu que naquela noite começaria a observar com mais atenção. No dia seguinte, durante uma reunião da empresa, Marilyn se viu frente a Shane Solbrook, uma mulher jovem e ambiciosa que acabara de se juntar à Kingsley Pharmaceuticals. Trenton a apresentou com um gesto que parecia mais do que o profissional. Colocando a mão sobre o ombro de Shane de forma desnecessária. Marilyn percebeu isso instantaneamente, e o desconforto cresceu dentro dela. A apresentação de Shane parecia impecável, mas algo nos olhos dela dizia a Marilyn que havia algo mais nessa jovem. Algo que não deveria ser ignorado. O jantar daquela noite, que deveria ser uma simples reunião de negócios, se tornou um campo de provas. Enquanto Trenton não parava de olhar para Shane, Marilyn sentia o crescente desconforto de ter que conviver com uma verdade que ainda não conseguia compreender completamente. No entanto, algo em seu interior dizia que havia mais entre eles do que parecia.
A chuva batia contra as janelas do ático da residência Kingsley com uma insistência quase simbólica. Como se a própria noite tentasse alertar Marilyn. Sentada em seu escritório revestido de madeira de nogueira. Com uma taça de vinho tinto entre os dedos e o som surdo do relógio de pêndulo marcando o passar do tempo. A presidente da Kingsley Pharmaceutical folheava os relatórios semanais da empresa. Nada escapava ao seu olhar minucioso. Nem mesmo os pequenos desajustes na contabilidade de uma das divisões mais novas, Biotex Global. Não foi uma suspeita, mas uma sensação, um instinto afiado, cultivado por anos de liderança e traições veladas no mundo corporativo. Algo não estava certo. Quem autorizou essa transferência? Murmurou para si mesma. Enquanto sublinhava com tinta vermelha uma transação milionária para uma conta cuja origem não estava nos registros oficiais. Naquela noite, ela não dormiu, releu e-mails, convocou seu analista de confiança para uma videoconferência secreta e, antes do amanhecer, já tinha em mãos um arquivo comprimido com os movimentos suspeitos das últimas 12 semanas. Ali estava o nome, repetido, com variações diferentes, mas sempre com a mesma assinatura digital, Trenton Kingsley. Seu marido, seu parceiro de 3 décadas, o pai de seus filhos. Mas não foi o dinheiro que fez seu sangue congelar. Foi uma conversa gravada por erro em um e-mail encaminhado. Uma nota de voz anexada, aparentemente destinada a outra pessoa. Te prometo que tudo será seu. Shane, esta empresa, seu legado, até o cargo, só precisa continuar sorrindo e fazer o que sabe fazer de melhor. A voz de Trenton, baixa, envolvente, com aquele tom condescendente que ele usava quando achava que tinha tudo sob controle. E outro nome, Shane Solbrook. Marilyn ficou imóvel. Um leve espasmo na comissura do lábio esquerdo foi o único indício da tempestade interna que a devastava. Shane, a jovem recém-chegada ao departamento de pesquisa e desenvolvimento, com um currículo impecável e uma ambição que podia ser sentida desde o primeiro aperto de mão. Então era isso, sussurrou. A traição não era apenas carnal, mas estrutural. Era uma faca afiada cravada no coração da empresa que ela construiu do zero. Enquanto Trenton jogava a ser o marido moderno, o CEO carismático que falava sobre valores familiares nas conferências de imprensa. Mas Marilyn não chorou, não naquela noite. Em vez disso, fez algo que costumava reservar para os momentos críticos de sua carreira: tomou notas. Começou a traçar um mapa. Flechas, datas, nomes. O rastro digital que Trenton e Shane haviam deixado era sutil, mas suficiente. As ligações fora de horário. As viagens de negócios coincidentes. As autorizações de despesas sem justificativa. Até os presentes caros faturados como consultoria externa. No dia seguinte, ela participou de uma reunião do conselho com a mesma elegância e compostura de sempre. Usava um vestido de seda azul escuro, lábios vermelhos e um olhar de aço. Trenton, sentado à sua esquerda, piscou para ela como costumava fazer quando achava que ela o apoiava incondicionalmente. Marilyn respondeu com um sorriso leve, quase maternal, um gesto carregado de uma ironia venenosa. Durante os dias seguintes, Marilyn não disse nada, observou, ouviu, gravou, leu nas entrelinhas cada conversa, cada e-mail reenviado por acidente, cada gesto de cumplicidade entre Trenton e Shane. Não demorou a perceber que Shane não era uma vítima ingênua. Ela jogava o seu papel com astúcia. Usava sua beleza e juventude como escudo e arma ao mesmo tempo. Acreditando que Trenton realmente a levaria ao topo. Ela acha que ele vai me deixar por ela, disse Marilyn baixinho. Uma noite, enquanto retirava a maquiagem diante do espelho de seu tocador, que clichê tão dolorosamente comum. Mas o que mais a machucava não era a infidelidade. Era o insulto à sua inteligência. A subestimação. A arrogância de achar que ela, Marilyn Kingsley, não perceberia o que estava acontecendo bem sob seu nariz. E foi então que ela tomou uma decisão: não a confrontaria. Não choraria. Não pediria explicações. Ela planejava. Trenton não merecia uma cena. Merecia um final calculado. Merecia a queda livre. Uma tarde, aproveitando a ausência de Trenton, entrou em seu escritório privado. Sabia que havia um cofre atrás do retrato de seu pai. Introduziu o código, o aniversário de sua filha mais nova. Ironicamente, e encontrou um conjunto de pastas seladas com contratos, balanços paralelos e documentos assinados por diretores falsos. Fotos de reuniões em hotéis. Extratos bancários de paraísos fiscais. Até mesmo uma cópia de um e-mail onde Trenton propunha a criação de uma subsidiária fantasma com sede nas Ilhas Caimã. Foi nesse momento que tudo se encaixou. A traição não era apenas pessoal, era um golpe mestre para despojá-la de tudo. Trenton não queria ir embora. Queria expulsá-la. Ela fechou o cofre e, antes de sair, colocou um pequeno microfone espião sob a mesa. Depois voltou à sua rotina como se nada tivesse acontecido. Dia após dia, começou a montar o quebra-cabeça. Criou um arquivo criptografado ao qual apenas ela poderia acessar.
Contratou um especialista em cibersegurança para replicar o rastro digital sem levantar suspeitas. É no silêncio absoluto. Começou a preparar sua vingança. Mas toda noite, ao voltar para casa, se deparava com a comédia mais absurda. Trenton servia o jantar. Falava sobre aquisições possíveis e ria como se fossem o casal perfeito. Às vezes, ele a pegava pela mão. Como antes. Às vezes, até tentava beijá-la. E ela permitia, porque o jogo precisava de tempo para amadurecer. Uma noite em particular, ele disse: "Você não sabe o quanto eu te admiro. Marilyn, você é uma força da natureza." "Obrigada, querido. Espero que nunca se esqueça disso", respondeu ela, com uma serenidade inquietante. E ele não esqueceria, porque em breve, essa força se desencadearia sobre ele como uma tempestade silenciosa. No fundo, Marilyn sabia que Trenton havia caído na armadilha mais antiga do poder, a soberba. E que Shane, por mais brilhante que fosse, era apenas mais uma peça em um tabuleiro que ela já havia começado a dominar em silêncio. Só restava esperar, e quando o momento chegasse, não restaria pedra sobre pedra. As paredes do escritório de Marilyn já não tinham mais quadros decorativos ou reconhecimentos. Cada centímetro tinha-se transformado em um tabuleiro de estratégia, cheio de notas codificadas, cópias impressas de transferências bancárias, registros de chamadas e mapas de conexões financeiras. Ninguém mais tinha acesso a esse espaço. Era seu santuário de guerra. Cada manhã, antes que o pessoal chegasse, ela já havia estudado 3 movimentos à frente. Sabia que não bastava enfrentar Trenton. Se o fizesse de forma direta, ele negaria, manipularia, apagaria provas e, no final, poderia se tornar a vítima aos olhos do conselho. Não, ela tinha que ser meticulosa, fria, irrefutável. Contratou secretamente uma auditora externa, apresentando-a como uma consultora anónima que avaliaria a eficiência de alguns processos internos. Na realidade, aquela mulher, Clara Mendes, era uma ex-analista de inteligência financeira. Com experiência em operações encobertas contra fraudes corporativas, Marilyn entregou as primeiras provas. E Clara não demorou a descobrir a magnitude do desastre oculto sob a fachada de prosperidade. "Isso é maior do que eu pensava", disse Clara, enquanto espalhava um diagrama sobre a mesa. "Não há apenas triangulação de fundos. Trenton criou uma rede de empresas de fachada que desviam recursos para contas na Suíça, Panamá e Singapura. E ele fez isso usando seu nome em pelo menos 2 contratos." O rosto de Marilyn não se alterou. Nem um gesto de surpresa. Nem uma lágrima. Apenas uma confirmação seca com a cabeça. "Então é hora dele pagar." Durante semanas, ela continuou fingindo. Sentava-se em reuniões ao lado de Trenton. Ouvia seus planos, suas piadas, sua voz sedutora que ainda enganava alguns membros do conselho. Ele achava que tinha tudo sob controle, acreditando que ela ainda confiava, que seu silêncio era sinal de ignorância. Mas cada sorriso de Marilyn escondia um passo a mais em direção à sua ruína. Uma tarde, enquanto Trenton estava em uma viagem de negócios com Shane em Los Angeles, Marilyn acessou seu escritório com uma chave duplicada e baixou todas as informações do servidor privado que ele havia escondido em um disco rígido criptografado. O técnico que ela contratou não demorou mais de 3 horas para quebrar a segurança. "Isso afunda", disse o homem. "Aqui estão os documentos de subornos. As gravações de áudio e até um vídeo em que ele oferece participação acionária a um investidor coreano em troca de favores pessoais." Marilyn revisou tudo em silêncio. Um por um. Verificou nomes, datas, locais. Depois arquivou tudo em um arquivo intitulado "Reclamação Final." Sabia que o momento estava se aproximando. Mas ainda faltava algo. Shane. Ela precisava que a jovem fosse testemunha. Que falasse, não por compaixão, mas por conveniência. Porque, apesar de sua participação, ela ainda tinha uma saída. Então, uma manhã, Marilyn a convocou para seu escritório sob o pretexto de discutir um projeto de inovação. Shane chegou pontualmente, impecavelmente vestida, com aquela mistura de arrogância e ansiedade que Marilyn já conhecia bem. Sentou-se diante dela sem saber que sua vida estava prestes a se partir. "Sabe qual é a coisa mais triste de tudo isso, Shane?" começou Marilyn, sem rodeios. "O fato de você ter achado que estava ganhando." Shane franziu a testa, desconcertada. "Desculpe, não entendo o que quer dizer." Marilyn virou sua tela e mostrou uma imagem, uma captura de vídeo onde Trenton e Shane, em um quarto de hotel, discutiam sobre como manipular os estados financeiros do último trimestre. O rosto da jovem se desfez. Isso tem que ter uma explicação. "A única explicação que eu preciso é a sua assinatura." "Aqui", respondeu Marilyn, tirando um documento da gaveta. "É um depoimento legal. Uma declaração onde você reconhece que seguiu as instruções de Trenton sob coação profissional. Se cooperar, você pode sair disso limpa. Se não, bem, esse vídeo vai primeiro para o Recursos Humanos. Depois para o Conselho e, finalmente,
Para a promotoria, Cheyenne a olhou como se estivesse vendo um espectro. Pela primeira vez, entendeu que Marilyn nunca foi a esposa cega. Ela foi a arquiteta da punição. Uma mulher que esperou o momento perfeito para devolver o golpe com precisão cirúrgica. E o que você ganha com isso? Perguntou. Derrotada. Justiça. E o controle da minha vida. Nada mais. Cheyenne assinou. Com as mãos trêmulas. Mas assinou. E assim, Marilyn obteve a peça final. Na sexta-feira seguinte, em uma sala cheia de executivos, investidores e meios de comunicação convocados para o anúncio de uma suposta nova etapa corporativa. Marilyn pegou o microfone. Seu vestido branco contrastava com o preto impecável do terno de Trenton, que sorria satisfeito no canto do palco, sem saber o que o aguardava. Esta empresa foi fundada sobre valores de integridade, inovação e confiança, mas esses valores foram corrompidos por alguém em quem confiei durante anos. Hoje, como presidente e fundadora, sou obrigada a revelar o que tentaram ocultar. Atrás dela, as telas começaram a exibir documentos, transferências, vídeos, e-mails. A sala caiu em um silêncio sepulcral. Alguns ofegavam, outros não podiam acreditar. Trenton se levantou de seu assento, pálido, com as mãos estendidas em um gesto desesperado. Isso é uma loucura, Marilyn. Você não pode. Eu fiz, ela o interrompeu com voz firme, porque você me ensinou que confiança sem controle é uma arma contra nós mesmos. E eu não vou continuar sendo a vítima da sua ganância. Minutos depois, agentes da polícia fiscal chegaram à sala. Trenton foi escoltado entre câmeras, gritos e flashes. Cheyenne não disse uma palavra. Observava tudo do fundo, sabendo que havia escapado da prisão por uma margem estreita. Marilyn permaneceu em pé, imperturbável, sabendo que seu plano foi executado sem erros. Nem uma lágrima, nem um tremor, só determinação. Naquele dia, o rosto da mulher traída desapareceu para sempre. Em seu lugar, nasceu a líder que transformaria o escândalo em renascimento. A queda de Trenton Kingsley abalou os alicerces da Kingsley Pharmaceuticals como um terremoto de magnitude silenciosa, mas devastadora. Os títulos não demoraram a explodir. Escândalo corporativo de alto nível, Trenton Kingsley. Investigado por fraude multimilionária. A esposa e presidente da companhia o expõe com provas irrefutáveis. Que papel a jovem pesquisadora Cheyenne Solbrook desempenhou no escândalo? Durante dias, Cheyenne permaneceu reclusa. Seu nome pairava entre as colunas de opinião, fóruns financeiros, redes sociais. Alguns a viam como uma vítima. Uma jovem ambiciosa seduzida por um tubarão corporativo. Outros, mais implacáveis, a catalogavam como cúmplice silenciosa. Uma escaladora disposta a tudo. Mas apenas Marilyn conhecia toda a verdade. E apesar de tudo, ela não a destruiu. Marilyn poderia tê-la enterrado com as provas. Poderia tê-la responsabilizado diretamente. Levado a um juiz. Destruído na mídia. Mas não o fez. Porquê? Não por misericórdia, mas porque ela viu em Cheyenne algo que reconhecia de si mesma na juventude: fome. Fome de poder, de validação, de pertencimento. Fome, embora mal direcionada, de ser algo mais do que uma sombra. Foi então que Marilyn a convocou. O encontro foi breve, sem gritos, sem reprovações, sem teatralidades. Apenas uma frase: se você quer se redimir, comece a construir algo real. Esta é sua oportunidade. Contra todas as expectativas, Cheyenne aceitou. A jovem desapareceu por semanas da ala administrativa e foi realocada para o laboratório central, onde começou de baixo. Marilyn não lhe deu privilégios. Fez com que trabalhasse como qualquer outro cientista. Supervisionada, vigiada, mas com liberdade para desenvolver suas ideias. E Cheyenne, longe de desistir, floresceu, em meio ao caos no mercado financeiro. Com as ações despencando e o nome Kingsley manchado, a pesquisa científica se tornou o único terreno fértil dentro da empresa. E foi ali que Cheyenne brilhou. Ela propôs uma nova linha de pesquisa genética baseada em nanopartículas reprogramáveis para tratar doenças raras. Um projeto que havia esboçado anos atrás, mas que Trenton nunca apoiou. Com esforço, longas noites e uma disciplina rígida que ninguém conhecia, ela começou a avançar. Sua equipe logo a respeitou. E com cada pequena conquista no laboratório, a percepção sobre ela começou a mudar. Enquanto isso, Trenton, o homem que um dia caminhava entre investidores como um imperador moderno, estava sob prisão domiciliar em sua residência nos Hamptons, com uma pulseira eletrónica e uma equipe de advogados que cobrava por hora e perdia por minuto. Seu olhar perdeu o brilho. Ele já não falava com tom arrogante. Agora balbuciava entre entrevistas privadas com seus advogados e negações públicas patéticas. Suas contas foram congeladas, sua reputação destruída, e os antigos amigos se evaporaram como fumaça. Ele frequentemente ligava à TV e assistia, impotente, às entrevistas com Marilyn. Ela, impecável, firme, redefinindo o rumo da empresa, prometendo transparência, refundação, futuro.
Mas o que mais o machucava era ver Shane, a jovem por quem arriscou tudo, agora distante dele, alheia, reconstruindo sua vida sem sequer mencioná-lo. Ele havia perdido tudo, até mesmo sua aliada mais perigosa. Um dia, Marilyn recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma carta escrita à mão. Eu te falhei, a você, aos nossos filhos, à empresa. Desculpas não são suficientes, mas me resta algo que ninguém pode tirar de mim, a dor de ter perdido tudo por uma ilusão. Você venceu, Marilyn, porque não só expôs a verdade, a transformou em poder. Espero que meus erros sirvam de advertência para outros. T. Marilyn dobrou a carta e a guardou. Não por compaixão, mas como testemunho do fim de uma era. Uma relíquia da cegueira e do ego masculino. Finalmente confrontados pela astúcia de uma mulher que se recusou a ser silenciada. Dias depois, em uma convenção científica internacional realizada em Berlim, a Kingsley Pharmaceuticals apresentou pela primeira vez sua nova linha de tratamento experimental liderada por Shane Solbrook. A apresentação foi impecável. Shane falou com segurança, sem medo, mostrou resultados preliminares promissores, respondeu a perguntas difíceis com precisão e humildade. O auditório aplaudiu. Quando terminou, Marilyn, da primeira fila, se levantou e a abraçou. Isso é o que você deveria ter sido desde o início, sussurrou ela, uma criadora. Não uma sombra. Shane não pode evitar chorar. Não por fraqueza, mas pelo fardo liberado. E assim, entre as cinzas da traição e da queda, surgiram duas mulheres, uma reconstruindo o império desde o trono, a outra, reconstruindo sua dignidade desde o laboratório. Ambas unidas por uma verdade inescapável, às vezes. Só ao tocar o fundo, descobrimos do que realmente somos capazes de construir. Desde o momento em que Marilyn revelou a verdade na reunião do conselho. O ar na Kingsley Pharmaceutical se carregou de uma tensão insuportável. A sala, antes testemunha de estratégias e decisões, se transformou no palco de um escândalo sem precedentes. A exposição de documentos, vídeos e e-mails havia derrubado a fachada cuidadosamente construída por Trenton. E em questão de minutos, a credibilidade da empresa vacilou. Os investidores, que até então depositavam nele uma confiança cega, agora se olhavam com uma mistura de incredulidade e traição. Enquanto a imprensa se aglomerava em frente às sedes da empresa, os títulos não demoraram a estourar: o império de Trenton desaba, e fraude e manipulação, a sombria verdade por trás do sucesso. A notícia se espalhou rapidamente por meios nacionais e internacionais. As redes sociais se inundaram de postagens denunciando a corrupção. E cada imagem mostrava um Trenton pálido, com o olhar perdido, tentando disfarçar sua impotência. As imagens dele sendo escoltado pela polícia fiscal, com algemas e cabeça baixa, se tornaram o símbolo de uma traição pessoal e corporativa que havia exposto o lado oculto do poder. Os dias seguintes foram um turbilhão de declarações, entrevistas e julgamentos midiáticos. Depoimentos de empregados e ex-associados de Trenton se sucederam, cada um revelando pedaços de uma história de abuso de poder, manipulação de números e desvio de recursos. Um ex-diretor financeiro declarou que ninguém imaginava que por trás do sorriso carismático dele se escondia um homem que manipulava a economia da empresa como se fosse um jogo de xadrez sem escrúpulos. A opinião pública se dividiu entre compaixão pela vítima e total repúdio à figura do traidor. Enquanto os analistas financeiros tentavam entender como uma corporação tão prestigiosa havia caído nas mãos de um esquema de fraude tão elaborado. A investigação judicial foi aberta com uma intensidade implacável. As autoridades económicas e fiscais, juntamente com especialistas internacionais, mergulharam no labirinto de transações suspeitas, descobrindo uma rede de contas em paraísos fiscais, operações fantasmas e movimentações financeiras que desafiavam qualquer lógica. Cada documento vazado era uma nova peça no quebra-cabeça da corrupção. E a magnitude da fraude começou a superar até mesmo as expectativas dos promotores. Em escritórios secretos e salas de reunião governamentais, discutia-se a responsabilidade penal de Trenton. E seu nome, antes sinônimo de sucesso, tornou-se símbolo de decadência. Enquanto isso, a imagem pública de Marilyn e Shane tomava um rumo decisivos. A coragem e a determinação de Marilyn tornaram-se um farol de integridade em meio à tempestade. Em coletivas de imprensa, a presidente da Kingsley Pharmaceuticals mantinha uma postura inabalável, denunciando sem rodeios a corrupção que destruiu a confiança da sociedade e dos acionistas. A cada declaração, fortalecia sua posição como líder renovadora, capaz de transformar o desastre em uma oportunidade de mudança. Shane, por sua vez, mantinha-se reservada, deixando que os fatos falassem por ela. Apesar de ter sido parte do esquema fraudulento, seu testemunho de arrependimento e a evidência de ter sido manipulada tornaram-se elementos-chave para atenuar sua culpa. O Conselho de Administração, forçado a agir rapidamente, decidiu cortar definitivamente qualquer vínculo com a gestão de Trenton. As reuniões se transformaram em assembleias de emergência,
onde foram discutidas medidas radicais para restaurar a confiança dos investidores. Foi aprovada uma reestruturação profunda. Uma limpeza completa de tudo o que lembrasse os dias sombrios da corrupção. Nesse ambiente de incerteza, os preços das ações despencaram. E os investidores mais cautelosos começaram a retirar seus fundos, acelerando a queda do império construído sobre mentiras. A imprensa, implacável em seu trabalho, organizou entrevistas exclusivas com ex-funcionários, familiares e até rivais empresariais que nunca hesitaram em criticar a gestão de Trenton. Em uma entrevista televisiva, um antigo sócio comentou: era evidente que Trenton se achava invencível. Que o dinheiro era um jogo em que ele sempre vencia. Mas a ganância é o pior inimigo. E hoje a evidência fala por si só. A figura do homem que ascendeu graças ao carisma se transformava, diante dos olhos da sociedade, em um símbolo da corrupção desenfreada. Em uma reviravolta inesperada, o escândalo alcançou níveis internacionais quando se descobriu que as manobras fraudulentas não se limitavam à Kingsley Pharmaceuticals. Os vínculos com empresas estrangeiras e operações em diversos continentes revelaram uma rede global de corrupção que envolvia políticos e altos executivos. Autoridades de vários países passaram a cooperar em uma investigação conjunta, prevendo-se que o alcance do escândalo era maior do que qualquer um havia imaginado. Reuniões em salas escuras da União Europeia e de organismos financeiros internacionais tornaram-se palco de debates acalorados sobre a necessidade de reformar a supervisão das grandes corporações. Enquanto isso, Trenton, confinado em sua luxuosa residência que agora parecia uma prisão dourada, oscilava entre o desespero e a negação. Os advogados que antes ofereciam soluções rápidas agora recomendavam cautela. Em entrevistas privadas, Trenton repetia que tudo havia sido um mal-entendido. Uma série de erros administrativos que foram ampliados pela paranoia de seus opositores. No entanto, as provas eram esmagadoras. Especialistas em contabilidade forense demonstraram, com gráficos e cálculos precisos, como milhões de dólares haviam sido desviados em questão de meses. Cada número confirmava a queda de um império erguido sobre o engano. O momento culminante chegou em uma audiência pública na qual Trenton foi confrontado com provas irrefutáveis. Os promotores, com voz grave e segura, apresentaram cada um dos seus crimes, enquanto o tribunal se enchia de murmúrios e alguns presentes se levantavam em sinal de repúdio. Trenton se reduzia a um homem indefeso, incapaz de explicar a teia de fraudes que havia arquitetado. Em uma tentativa desesperada de recuperar alguma dignidade, tentou interromper a sessão, mas foi rapidamente silenciado pelo peso das provas e pelos olhares incrédulos dos presentes. O julgamento, que se estendeu por semanas, foi acompanhado em nível nacional como uma novela. Todos os dias, surgiam novos depoimentos, e cada detalhe das transações fraudulentas era tornado público. Os meios de comunicação garantiam a retransmissão de cada audiência, cada declaração, enquanto o público absorvia a magnitude da traição cometida. A figura de Trenton se desvanecia em um mar de acusações, e sua defesa cambaleava sob o peso de provas aparentemente inquebrantáveis. A sala do tribunal transformou-se em palco onde a justiça se impunha. E a queda do homem tornava-se um ritual de purificação para uma sociedade cansada da corrupção. Paralelamente, a transformação da Kingsley Pharmaceutical se acelerava. Marilyn, com uma visão renovada, apresentou um plano de reformas integrais, auditorias internas independentes, mudanças na estrutura de governança e um compromisso público com a transparência. A mensagem era clara: o passado estava sendo enterrado e uma nova era se iniciava. Os investidores, embora feridos, começaram a recuperar a confiança ao verem a determinação da presidente da empresa. A estratégia de comunicação focou-se na reconstrução da reputação da companhia, destacando a importância da ética nos negócios e o compromisso com a inovação científica. O escândalo não apenas destruiu a imagem de Trenton, como também abalou o ecossistema empresarial em geral. Outros executivos, ao verem-se envolvidos em práticas duvidosas, optaram por renunciar ou enfrentaram investigações semelhantes. A onda de reformas e demissões chegou a outros setores, e o caso Kingsley tornou-se paradigma da luta contra a corrupção sistêmica. Conferências internacionais e simpósios foram organizados para discutir a necessidade de maior vigilância no controle de grandes corporações. A experiência de Marilyn e sua implacável busca por justiça foi citada como exemplo para evitar que futuros escândalos tivessem proporções tão devastadoras. Para Trenton, entretanto, restava apenas a solidão na cela simbólica de sua ruína pessoal e profissional. Os dias se sucediam entre ligações com advogados, entrevistas que já não conseguiam disfarçar a vergonha, e a constante sensação de que cada minuto que passava o aproximava de um destino inevitável, a completa extinção de seu legado. A imprensa, em tom severo, o classificava como o arquiteto da própria destruição. E em cada canto da cidade murmurava-se que o homem que um dia governou com punho de ferro agora era apenas uma casca vazia. Em um último ato de desespero,
Trenton tentou entrar em contato com antigos aliados em uma tentativa vã de organizar uma defesa conjunta ou, ao menos, obter informações que lhe permitissem expor irregularidades na investigação. Mas suas ligações caíam no vazio. E aqueles que um dia o admiraram mantinham-se firmes em seu silêncio. A rede de cumplicidades que ele havia tecido se desintegrou diante da implacável exposição de seus crimes. Cada tentativa de apelar à compaixão ou à negociação era respondida com o silêncio indignado daqueles que se sentiram traídos. Por fim, o veredicto foi emitido, com a sobriedade que só a justiça pode oferecer. Trenton foi condenado a cumprir uma longa pena de prisão, além de ser obrigado a indenizar os danos causados à empresa e aos investidores. A sentença foi recebida com um murmúrio de alívio pela sociedade, e as imagens do ex-CEO sendo conduzido para fora do tribunal foram gravadas na memória coletiva como o encerramento de um capítulo sombrio da história corporativa. O escândalo e a queda de Trenton não marcaram apenas o fim de uma era de corrupção, mas tornaram-se o catalisador para uma mudança profunda na cultura empresarial. As lições extraídas desse episódio ecoaram em salas de reuniões, universidades e órgãos reguladores, impulsionando reformas que buscavam evitar a concentração excessiva de poder e promover maior responsabilidade ética. Enquanto isso, a Kingsley Pharmaceuticals, apesar da ferida profunda, começou a ressurgir sob a liderança firme e visionária de Marilyn, que transformou o desastre em uma oportunidade para reinventar a empresa e reconquistar a confiança da sociedade. O legado de Trenton ficou marcado pela ambição desmedida e pela incapacidade de reconhecer os próprios erros. Enquanto o nome de Marilyn consolidava-se como símbolo de resiliência, integridade e justiça, a cada passo que dava em sua nova direção, reafirmava a ideia de que, mesmo em meio à traição e ao caos, sempre existe a possibilidade de renascimento. A história da queda de Trenton tornou-se um lembrete eterno de que o poder sem ética leva inevitavelmente à destruição, e que a verdadeira grandeza reside na capacidade de aprender com os erros e reconstruir a partir das cinzas. Parece que houve um erro técnico e o código foi interrompido. No entanto, já posso fornecer a tradução solicitada. Tradução para o português do texto fornecido. No cenário de luzes e sombras, onde o escândalo foi o ponto de partida de uma transformação radical. O destino de uma empresa e a vida de seus protagonistas se entrelaçaram em uma lição inesquecível: a justiça. Por mais lenta que pareça, sempre encontra seu caminho, e aqueles que se recusam a desistir podem transformar a dor na força para construir um futuro melhor. Quando as portas do tribunal se fecharam após a condenação de Trenton Kingsley, uma estranha sensação de vazio percorreu o peito de Marilyn. Não foi alegria, não foi alívio, foi um silêncio profundo, como se, após meses de estratégia, tensão e exposição, sua alma ficasse suspensa em um ponto morto, sem saber se deveria rir, chorar ou simplesmente respirar. Ela havia vencido, mas também havia perdido tudo. O homem com quem compartilhou quase meia vida já não era mais do que um número de expediente. O sobrenome que juntos fizeram famoso agora pesava como uma pedra. Embora a empresa continuasse viva, seu coração se sentia desgastado, exausto, como se cada célula tivesse envelhecido 10 anos em poucos meses. No entanto, algo dentro dela se manteve firme. Algo que não se deixou quebrar. Nem mesmo nas noites mais sombrias, a vontade de reconstruir. Kingsley Pharmaceuticals, apesar de ter sido arrastada pelo escândalo, começou a se estabilizar. As reformas implementadas por Marilyn, desde auditorias independentes até um comitê ético permanente, começaram a dar frutos. Os acionistas, que no início haviam fugido em massa, voltavam lentamente, atraídos não por promessas vazias, mas por ações concretas e uma visão de futuro transparente e humana. A companhia mudou de rosto. O antigo lema, cheio de palavras vazias como liderança global e eficiência superior, foi substituído por um novo, escrito pela própria Marilyn e bordado em cada canto da sede: curar, com consciência. Foi então que ela decidiu redirecionar não apenas a empresa, mas também sua vida. Voltou ao seu antigo escritório, o mesmo de onde, muitos anos atrás, desenhava os primeiros tratamentos no papel, e o transformou em um espaço de trabalho acolhedor. Sem luxo, com plantas naturais, fotografias dos empregados e uma biblioteca técnica. Sua mesa não era mais o centro do poder, mas um símbolo de conexão. A cada dia, recebia nela trabalhadores de todas as áreas. Ouviu, perguntou, aprendeu. Nesse processo, Marilyn se redescobriu. Descobriu que, por trás da mulher de aço, havia uma cientista apaixonada que um dia sonhou em erradicar doenças raras. Descobriu que a maternidade, tantas vezes deixada de lado por suas responsabilidades, merecia um espaço em sua agenda. Reencontrou seus filhos, agora adultos, e chorou com eles tudo o que não pode expressar enquanto segurava o mundo com as mãos. Mas talvez o mais inesperado tenha sido sua relação com Shane. No começo, a jovem andava pelos corredores como uma sombra, sempre com a cabeça baixa, sempre evitando o contato visual.
Sentia a culpa como um peso constante. Embora Marilyn a tivesse perdoado com ações, nunca o fizera com palavras. Até um dia, sob a luz suave do entardecer, quando ambas se encontraram na estufa do edifício central. Às vezes me pergunto por que você não me destruiu quando pode, murmurou Shane, com os olhos fixos nas folhas verdes do jasmim que estava podando. Marilyn a observou em silêncio. Já não era a jovem arrogante que seduziu o homem errado. Era outra mulher, mais sábia, mais humana. Porque destruir você não me devolveria nada. E porque eu te vi quando ninguém mais viu, assustada, confusa, presa. Não justifico o que você fez. Mas entendo que você não sabia o que valia. Shane não respondeu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Nesse momento, o perdão não foi uma palavra. Foi um gesto. Foi o silêncio compartilhado entre duas mulheres quebradas que, de maneiras diferentes, estavam se curando. A partir de então, a relação entre ambas se tornou um pacto tácito de reconstrução. Shane liderou a equipe de pesquisa genética com uma dedicação admirável, desenvolvendo um tratamento pioneiro que entrou em fase clínica com resultados promissores. Seu nome voltou a aparecer nas revistas científicas. Desta vez não como uma figura escandalosa, mas como uma pesquisadora de destaque. Marilyn, por sua vez, iniciou uma campanha social dentro da empresa, programas de mentoria para mulheres jovens na ciência, fundos para a saúde mental dos empregados e, acima de tudo, uma cultura baseada na verdade. Nada de aparências, nada de máscaras. É enquanto a empresa crescia novamente. A Marilyn pública e a Marilyn privada começaram a se reconciliar. Voltou a caminhar pela praia nas madrugadas. Voltou a pintar, uma paixão esquecida desde a faculdade, e a escrever cartas para seus filhos. Como quando eram crianças. Recuperou o riso. Recuperou a fé nas segundas chances. Um dia, recebeu uma carta inesperada da prisão. Era de Trenton. Sei que não tenho direito a te pedir nada. Mas quero que saiba que todas as noites penso no que destruí. Pedir desculpas não é o suficiente. Mas me resta algo que ninguém pode tirar de mim, a dor de ter perdido tudo por uma ilusão. Você venceu, Marilyn, porque não só expôs a verdade, a transformou em poder. Espero que meus erros sirvam de aviso para outros. Marilyn não respondeu, não por ódio, mas porque já não precisava fazer isso. Ele pertencia ao passado, ela ao presente, e seu olhar estava voltado para o futuro. Um futuro que não seria fácil. Mas que seria seu. 6 meses após o veredicto, a Kingsley Pharmaceuticals recebeu um reconhecimento da Organização Mundial da Saúde pela sua transparência pós-crise e pela contribuição inovadora no tratamento de doenças neurodegenerativas. Na cerimónia, foi Marilyn quem subiu ao palco. Mas, ao receber o prémio, pediu que Shane também subisse. Este reconhecimento não é só para mim, disse, com a voz firme, mas emocionada. É para todos aqueles que acreditam que o erro não é o fim. É para aqueles que, depois de cair, decidem se levantar com mais força e mais humildade. O auditório explodiu em aplausos. Não pela vitória de uma empresa, mas pela vitória de duas almas que souberam se reencontrar. No último andar do edifício, onde antes reinavam a soberba e o segredo, agora havia um jardim interno com uma inscrição em mármore. Somente quando tudo desmorona, descobrimos do que somos capazes de construir. E assim, no auge da dor, Marilyn encontrou sua redenção. Não por vingança, não por reconhecimento, mas porque finalmente entendeu que, às vezes, perder tudo não é o fim, mas o verdadeiro começo.